Boa tarde, gurizada, tranquilo, como é que vão? Com essa história de coronavírus e todos os problemas, então nós vamos fazer algumas aulas meio que por vídeo. Eu vou tentar passar para vocês a grande quantidade de informação que eu passaria durante a sala de aula normal. Fiquem à vontade para fazer perguntas e mandar informações, caso tenha necessidade, pelo sistema do Moodle, ok? Então fiquem à vontade, façam o uso adequado do sistema Moodle. Se tiverem alguma dúvida e precisarem, pode mandar também no meu WhatsApp. Depois eu passo para vocês lá no sistema também. Beleza? Então hoje nós vamos falar de probabilidade. Uma aula bem rápida, tranquila, depois tem algumas questões para vocês resolverem no final. Então, a partir da ideia de probabilidade, por exemplo, se a gente lançasse uma moeda, qual seria a chance de cair o resultado cara ao lançar essa moeda? Então, se a gente lança, existem duas possibilidades, ignorando a possibilidade dela cair em pé. Qual que é a chance de cair cara, então? Um evento cara é equivalente a uma possibilidade, a um evento, dentro das duas possibilidades possíveis, que são cara ou coroa. Então, se a gente dividisse esse valor, 1 dividido por 2, nós poderíamos apresentar este resultado em uma fração, 1 sobre 2, 0,5, que seria o equivalente a 50% da chance, que é a chance de cair o resultado cara, caso a gente jogue apenas uma vez esta moeda. Então, a ideia por trás disso é simplesmente dividir o evento que a gente quer observar pela quantidade de possibilidades. Então, vamos supor que fosse um dado, são 6 possibilidades. Então, existem diferenças aqui se a gente for observar. A gente quer que caia o número 6, por exemplo, então vai ser chance 1 para 6 possíveis, porque existem 6 faces num dado, ok? Então, essa diferença resulta numa mudança no resultado, mas a equação ela fica similar. O problema reside quando a gente não conhece as possibilidades, o que impede a gente de estudar os eventos de acordo com as probabilidades relacionadas os possíveis efeitos. Por exemplo, se a gente for observar qual é a chance de um sujeito pegar o coronavírus, as possibilidades podem ser pega e não pega, correto? Tem e não tem? Ou ficou com risco mais alto ou risco mais baixo? A gente vai resumir isso em tem e não tem, e o evento que a gente vai observar então seria a chance dele pegar o coronavírus. Mas é claro que nós não podemos resumir esse exemplo porque não existe 50% de chance do sujeito pegar o coronavírus ou não pegar quando ele entra em contato com o vírus. Então a gente vai precisar aprofundar nossos conhecimentos sobre o que é uma transmissão, tem que entender muito bem como é que é um processo biológico para poder determinar se essas possibilidades têm uma ponderação, um efeito similar dentro da probabilidade. Por isso que a gente não vai adotar essa estratégia agora. Então, logo para a gente começar a brincadeira, nós vamos falar de probabilidade mais básica mesmo, essa que a gente... Dentro destas linhas de probabilidade, eu já tinha mencionado algumas coisas para vocês, mas existem pelo menos duas grandes teorias que estão sendo mais embasadas na estatística. A teoria da probabilidade em cima da frequência relativa, que eu já comentei com vocês, e a teoria em cima da análise bayesiana. Não vou adentrar nenhuma das duas no momento, mas quero que vocês gravem aí que existe a possibilidade, então, de ter observações diferentes e resultados de probabilidade diferente quando a gente adota uma teoria que explora a probabilidade do jeito diferente. E aí, a pergunta que fica é a seguinte: por que a probabilidade é tão importante dentro da estatística? E lá dentro da estatística, então, existe um determinado valor que a gente vai chamar de valor P. Eu já mostrei para vocês aquela imagem que eu proporcionei um desafio, perguntando o que seria cada coisa dentro de uma tabela. Então, existe essa possibilidade de vocês observarem o que é um valor P e o que não é. A gente vai discutir isso ao longo de toda a aula, mas é este valor P que representa a probabilidade do evento que a gente está observando ser verdadeiro ou não. A gente vai estudar com profundidade. Então, a probabilidade dentro da matemática adotada na estatística, ela é muito empregada nesta etapa do cálculo estatístico. Mas é claro que existem outras estratégias analíticas que usam um pouco da teoria da probabilidade, mas em geral essa é a parte mais importante
para a estatística. Eu gostaria que vocês observassem e, se tiverem curiosidade, eu vou mandar alguns textos auxiliares para vocês acelerarem o processo de aprendizagem e irem lendo acerca dessa análise. Mas, para a gente ia conhecer alguns conceitos básicos de matemática. O primeiro deles é como que eu realizo uma equação, caso esta equação ela contenha várias operações ao mesmo tempo. E aí existe um acrônimo interessante que a gente chama de PODMAS. Para gravar PODMAS, é um acrônimo que indica qual é a ordem que você tem que executar essas operações. Então começa com parênteses, depois ordem, depois divisão, multiplicação, adição e subtração. Então esta é a exata ordem. Em algumas equações você não vai ter parênteses, então você começaria com a ordem. Outras equações você não vai ter parênteses, ordem, divisão, vai começar só com multiplicação, adição. Então a ordem permanece a mesma, o que muda às vezes é a composição da equação. Então, por exemplo, vamos fazer uma suposição aqui. O resultado de uma equação seguinte: 1 mais 3 vezes 5 ao quadrado. Qual seria o resultado desta equação? A resposta está aqui do lado, é 76. E não 100, como muita gente pode ter pensado logo de cara, porque executaria esta equação de maneira errada. E aí, só para deixar bem claro, o que é interessante, até colocamos aqui a ideia de essa operação, que é uma operação que é um produto, mas é um produto que ele acontece dentro de uma operação que a gente chama de exponencial. E esse exponencial pode ser chamado de expoente na ordem tal, que aqui no caso é na ordem 2. Então 5 expoente à ordem 2 ou 5 ao quadrado, tá? Por isso que tem parênteses, ordem. Então, quando se refere à ordem, este indicador ou esta operação quer dizer um expoente, tá? Então, se a gente fosse executar esta equação, vejam como ficaria. Já que não existe parênteses, a primeira coisa que a gente tem que executar é a ordem, ou seja, este resultado de 5 ao quadrado. E este resultado, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a expressão no final vai se tornar 1 mais 3 vezes 25. Se a gente lembrando aqui, ó, parênteses, ordem, divisão, multiplicação é o primeiro, depois é adição. Então, 3 vezes 25, 75, mais 1, que vai resultar num valor igual a 76. Então, este resultado é um indicador, uma forma da gente demonstrar o que acontece quando a gente tem uma equação com mais de uma operação matemática. Lembrem-se desse acrônimo. Eu vou fazer algumas equações para vocês reforçarem isso, tá? A gente observar outras possibilidades. Além disso, além de várias operações, existem também números negativos e positivos. Então, uma coisa bem importante que eu quero deixar claro para vocês: 2 negativos fazem um positivo. Então, o que isso significa? Que caso você multiplique 2 valores que são negativos, lá no final o resultado vai ser positivo. Então, menos 2 vezes menos 4 vai ser igual a 8, positivo. Ok? A segunda possibilidade é um número negativo multiplicado por um positivo produz um número negativo. Então, se você fizer a mesma operação, contudo, agora o 2 é positivo e o 4 é negativo, então ficaria 2 vezes menos 4, este resultado vai ser igual a menos 8. Ou, se por exemplo fosse menos 2 vezes 6 positivo, este resultado também seria negativo, só que porém negativo 12. Então observem que essas possibilidades de cálculo básico, só para vocês relembrarem um pouco da matemática da escola, mas que faz parte dos procedimentos que a gente precisa relembrar e aprender para ajudar na hora da gente descrever essas análises no Excel, num programa estatístico e assim por diante. Então, que fique claro, PODMAS, produtos negativos geram resultado positivo e um negativo e um positivo gera resultado negativo. No final, então, vou deixar para vocês algumas equações para vocês resolverem. Vou ler aqui para ficar tranquilo. Qual seria a probabilidade de, ao lançar um dado com 6 faces, cair o número
1 na face superior. Então, a parte de cima do dado, qual que é a chance de cair o número 1? Essa é a questão 1. A questão 2, qual é a probabilidade de lançar o dado 2 vezes e 2 vezes cair o resultado do número 1 na face superior? Você lançou a primeira, 1. Lançou a segunda, 1 também. Qual que é a chance disso acontecer? A questão 3 é resolver uma equação. Menos 2 vezes menos 8. Tranquilo de resolver. A questão 4 é resolver uma equação. Menos 2 vezes menos 6 mais 3 vezes 2. Então, também temos que nos preocupar com o nosso desfecho de negativo vezes negativo, além das operações diferentes. E a questão 5, que é também resolver uma equação, 2 vezes 2 mais 2 dividido por 2 vezes 2 mais 2. Fiquem à vontade para resolver essas questões e o gabarito e as soluções eu vou passar numa próxima aulinha que posso mandar logo junto após a finalização dessa aula, ok? Fiquem à vontade.